Agora nós teremos a nossa aula de ciências. E na aula anterior nós falamos sobre os vírus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as bactérias, tá? Então venham comigo para descobrir algumas características das bactérias. As bactérias são seres microscópicos. Elas são formadas por uma única célula. E aí nós já vemos a diferença entre as bactérias e o vírus. As bactérias fazem parte do grupo dos menores seres vivos da Terra, porque eles têm seu tamanho bem pequenininho. E elas também são invisíveis a olho nu, ou seja, nós precisamos da ajuda de um microscópio para conseguir ver uma bactéria. As bactérias, elas podem estar em vários lugares: no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. E as bactérias conseguem sobreviver a lugares que o ser humano não conseguiria. Lugares perto de vulcões, elas conseguem sobreviver. Locais extremamente frios, as bactérias conseguem sobreviver. Na profundeza do oceano, as bactérias também conseguem sobreviver. Mas a maioria de nós já ouviu falar nas bactérias só naquelas que trazem os malefícios. As bactérias que causam cáries, que causam tétano, que causam cólera. As bactérias que causam suor, o odor. Mas será se existem bactérias que podem trazer benefícios? Nós vamos descobrir já já. Mas por enquanto você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 22 para que nós possamos responder juntos a segunda e a terceira questão. Pegue o seu livro, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis. Diz assim a segunda questão. Leia o texto e responda as questões. Aí nós temos um texto que tem o título: Na pele habitam milhões de bactérias. A pele humana abriga uma imensa diversidade de bactérias. E cada região do corpo apresenta diferentes espécies delas. Diferentemente do que muitos pensam, as bactérias que vivem em nossa pele são, em sua maioria, inofensivas. Muitas delas, inclusive, são essenciais para a saúde da pele. E aí vem a perguntinha embaixo. Se muitas bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendável lavar as mãos, já que elas são inofensivas? E aí nós temos que lavar as mãos porque algumas bactérias, elas causam doenças. E também por causa da sujeira que pode ter em nossas mãos, por causa de outros micro-organismos. Então, o recomendado é que você lave bem as suas mãos, ok? Terceira questão. Bactérias e vírus são micro-organismos, como nós já descobrimos na aula anterior e nessa. Como é possível diferenciar, então, uma bactéria de um vírus? E aí nós vemos bem aqui na característica. Porque a bactéria, ela é formada por célula. E o vírus não é formado por célula. Nós descobrimos na aula anterior que o vírus precisa da célula de um outro ser vivo para poder se reproduzir. E essa é a diferença entre eles. E agora nós vamos descobrir se as bactérias podem trazer benefícios. Será? Então vamos lá. Você continua acompanhando com o seu livro, tá? Agora nós vamos para a página 23. Então, como nós vimos, a maioria das bactérias, elas não são danosas ao nosso corpo. Existem as bactérias que estão no intestino do animal, que ajudam na digestão do alimento. E também existem bactérias no intestino do ser humano, que também ajudam nessa digestão. E aí nós temos bactérias que estão no solo, como a gente viu ali nas características. E aí faz com que aquele solo tenha bastante nutriente e ajuda no crescimento das plantinhas. E existem as bactérias que ajudam no processo de decomposição da matéria orgânica. Então nós já vimos aqui, por enquanto, que a bactéria traz sim benefícios ao animal, ao solo e à sua decomposição. E aí nós também temos bactérias que têm a sua produção de alimentos, né? Que é o caso do queijo, que é o caso do iogurte, que tem aí um pouco de bactérias na sua produção. E nós temos também algumas bactérias que podem ajudar a produzir alguns remédios.
Então, sim, as bactérias, elas são benéficas. Lógico que existem aquelas também que são maléficas, tá? E aí você vai passar a sua página do livro para a página 24 e nós vamos continuar respondendo. Tem a quarta questão que diz assim: leia o texto e responda as questões. O texto tem por título Bactérias que podem fazer chover. Além de vapor e gotículas de água, as nuvens também contêm bactérias vivas e alguns tipos podem facilitar a transformação da água em gelo. Uma vez que gotas se congelam em torno desses micro-organismos, eles ficam mais pesados e caem da nuvem. Esse gelo pode derreter e se tornar pingos de chuva ou formar flocos de neve. Isso significa que essas pequenas formas de vida podem contribuir para a formação da chuva. Então, nós estamos vendo mais um benefício aí das bactérias, que também podem ajudar na chuva, tá bom? E a letra A tem a sua pergunta. O que acontece com o gelo que estava em volta do micro-organismo após ele cair da nuvem? E aí nós vimos que ele derrete em formas de pingos ou em formas de flocos de neve, esse gelo. Letra B. Na sua opinião, essa bactéria, a que faz chover, ela é maléfica ou ela é benéfica aos seres humanos? E aí nós vemos que ela não é benéfica diretamente à saúde do ser humano. Mas como ela ajuda aí na chuva, então essa chuva que vai cair nas regiões vai afetar sim o ambiente e indiretamente vai afetar o ser humano. Então, ela é sim indiretamente benéfica nesse sentido. A quinta questão. Cite 2 casos em que as bactérias são benéficas aos seres humanos. Como nós vimos aqui. Temos as bactérias que estão no intestino do ser humano, que ajudam na digestão. Tem as bactérias que dão a produção de alimentos. Bactérias com algumas produção de remédio. E aí você pode escolher qual desses casos você quer responder a sua atividade, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.